Olá, bom dia para você. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo com a sua presença. São 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. O convite você já sabe, é o de sempre. Vamos juntos começar esse dia bem informados. A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo dessa quarta-feira, desse 11 de janeiro. Vamos então aos destaques do dia. STF começa a julgar afastamento do governador do Distrito Federal. Aposentadorias do INSS vão ter aumento de quase 6% e teto vai a R$ 7.507,49. Nos destaques internacionais, ataque com faca deixa 6 feridos em uma estação de trem em Paris. E ainda, Estados Unidos anunciam que vão treinar militares ucranianos para usarem o sistema de defesa antiaérea Patriot. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. O Supremo Tribunal Federal já começou a julgar o afastamento do governador do Distrito Federal. Os ministros vão definir se seguem ordem de Alexandre de Moraes de afastar Ibanez Rocha por 90 dias. Vamos conferir. A intervenção federal é uma medida de caráter excepcional e temporária, prevista na Constituição Federal, com o objetivo de garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. O julgamento do afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, pelos ministros do STF, começou às 0h desta quarta e vai até o fim da noite. O ministro Alexandre de Moraes ordenou que Ibanez fique fora do cargo durante 90 dias. A determinação do magistrado foi divulgada horas após manifestantes extremistas que praticaram atos antidemocráticos invadirem e depredarem o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o STF no último domingo. Após o afastamento de Ibanez Rocha, o cargo foi assumido pela vice-governadora Celina Leão, que reconheceu que houve uma falha no comando da polícia local. O governador afastado se manifestou nas redes sociais, dizendo que respeita a decisão da Justiça e divulgou um vídeo pedindo desculpas. Lula decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal até o dia 31 de janeiro. O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados na última segunda e passou no Senado. A matéria segue agora para a promulgação. O STF determinou a prisão do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres. A polícia já fez buscas na casa do ex-ministro da Justiça em Brasília. Torres chegou a se pronunciar pelas redes sociais, onde informou que decidiu interromper as férias. Ele estava em viagem nos Estados Unidos e está para chegar ao Brasil para se apresentar à Justiça e cuidar da sua defesa. E a Advocacia Geral da União reforçou ao STF o pedido para identificar e punir os responsáveis pelos atos de vandalismo em Brasília no último domingo. O novo pedido da Advocacia Geral da União requer que o STF determine às operadoras de telefonia e às principais redes sociais o armazenamento de informações de geolocalização e endereço de IP daqueles que fizeram publicações nas imediações da Praça dos Três Poderes e no Quartel-General do Exército durante a tarde do último domingo, enquanto vândalos destruíam monumentos históricos e arquitetônicos na capital do Brasil. Das 1.500 pessoas presas por participar dos atos de vandalismo no último domingo ou por estarem nos acampamentos na frente do Quartel-General do Exército, 524 foram presas e encaminhadas ao sistema penitenciário. Outras 599 foram liberadas por razões humanitárias. São idosos, doentes, pessoas em situação de rua ou mães com crianças. As demais estão sendo ouvidas e identificadas. O Ministério da Justiça informou que todos recebem todo tipo de assistência, inclusive alimentação e atendimento de saúde. Segundo o governo do Distrito Federal, 243 atendimentos de saúde foram realizados nos últimos dias e 30 pessoas foram levadas a hospitais do Distrito Federal. O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania também informou que acompanha a situação junto às autoridades policiais para garantir que todas as prisões ocorram dentro da legalidade. Nas redes sociais, os detidos que antes estavam acampados em uma praça
publicam vídeos reclamando da situação do alojamento. Olha a situação do banheiro aqui, ó. Isso aqui é um chiqueiro. Não, ninguém vem aqui nos ajudar. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, comentou na posse do novo diretor da Polícia Federal as reclamações. Não achem esses terroristas que até domingo faziam baderna e crimes e agora reclamam porque estão presos, querendo que a prisão seja uma colônia de férias. O ministro da Justiça disse que todos os responsáveis serão punidos e que a intolerância é inadmissível. A tragédia que tem rosto, que tem materialidade, não foi feita por desvairados apenas. A tragédia foi feita também por agentes públicos, nesses anos todos, por ação ou por omissão. O governo federal faz o rastreio e investiga quem financiou os acampamentos e incentivou o vandalismo em Brasília. 48 ônibus utilizados nas caravanas que vieram de todas as partes do país foram apreendidos. Por determinação do STF, os proprietários dos veículos foram obrigados a apresentar a relação de passageiros e a identificação dos contratantes. Nesta terça-feira, o Ministério Público de Contas pediu o bloqueio de bens de Jair Bolsonaro, Ibanez Rocha e Anderson Torres, no processo de tomada de contas que apura os atos de vandalismo do último domingo. Além de penalizar quem pagou pelas viagens e quem deve bancar o prejuízo, a Justiça busca responsabilizar aqueles que permitiram, por ação ou omissão, que a violência tomasse conta do centro da capital federal. E olha só, o gabinete de crise decidiu reforçar a segurança em todo o país. A informação foi dada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, após ter deixado a reunião do gabinete. O grupo foi estruturado para monitorar e se antecipar a novos atos criminosos contra a democracia. Segundo ele, circularam cards de novas manifestações e, por precaução, a segurança deve contar com todo o reforço do Exército para proteção, além das outras forças de segurança. E a Polícia Federal libertou, nesta terça-feira, por questões humanitárias, quase 600 pessoas detidas após o ataque às sedes dos 3 poderes em Brasília. Segundo a Polícia Federal, foram liberados 599 detidos. Em geral, idosos, pessoas com problemas de saúde, em situação de rua e mães acompanhadas de crianças. As autoridades detiveram mais de 1.500 pessoas após as invasões ao Palácio do Planalto, ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional. Ainda de acordo com a Polícia Federal, até o momento, 527 pessoas foram presas e as demais estão sendo submetidas aos procedimentos de polícia judiciária para que seus destinos sejam definidos. Os indivíduos liberados estavam confinados em um ginásio da Academia Nacional de Polícia, na capital federal. Alguns foram transportados de ônibus para uma estação rodoviária, de onde puderam retornar para suas casas. Já os presos foram levados para delegacias e depois transferidos para o complexo penitenciário da Papuda. A Polícia Federal desmentiu versões de que uma idosa teria morrido nesta segunda-feira na sede de sua academia. O episódio de domingo não deixou apenas cicatrizes na democracia, mas na cultura brasileira. O governo federal ainda avalia o tamanho do prejuízo. Obras de arte que contam a história do Brasil desde a era colonial até a chegada da modernidade, passando por obras em pintura, escultura e itens raros, foram alvos da barbárie de extremistas. Para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com o Lucas Barbosa Leite, historiador. Seja muito bem-vindo, Lucas. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço o convite. Infelizmente, para falar de uma coisa que a gente não queria, né? Que é sobre arrancar um pedaço realmente da nossa história, né? Falando um pouco dessas esculturas, dessas pinturas mais famosas que foram danificadas, acho que o que ficou mais falado aí na mídia foi sobre a pintura do Di Cavalcanti, né? Que foi perfurada aí pelos terroristas, né? Que a mídia coloca aí. Que, falando em valores financeiros, ela tem um valor de 8 milhões de reais, certo? E especialistas dizem que no leilão ela pode até valer
5 vezes mais. Isso já dá um tamanho do prejuízo financeiro aos cofres públicos, né? Agora a gente vai aguardar os especialistas para falar sobre o valor que vai ser usado para restaurar essas obras, certo? Assim como a da bailarina, né, do Vitor Brecheret, que em alguns portais dizem que ela foi inclusive furtada, certo? E aí a gente já está falando de uma obra que não tem como, né, um valor histórico que a gente não vai ter como retornar para a população. Então, falando de uma forma geral, esse é o tamanho do prejuízo que foi dado, né? A gente pode falar também do relógio, que foi... Isso, Lucas, o relógio parece que ele foi avaliado como irreparável. Conta um pouco para a gente qual a importância histórica desse relógio aqui para nós brasileiros e também esse prejuízo que não tem, pelo jeito, reparação. Isso, o caso do relógio é um pouco mais específico, por quê? Porque ele foi um presente dado pelo Luís XIV, né, o rei da França, aquele rei que ficou conhecido pelaquela frase, o Estado sou eu, né, o Rei Sol. E esse é um relógio completamente exclusivo, né, só tinha 2 exemplares dele no mundo, né, e como a gente está falando de um relógio do século XVIII, não tem como retornar, né, não tem como recuperar isso daí, né, inclusive em valores financeiros. E é muito difícil isso, por quê? Porque o Brasil sempre teve um problema que foi construir a sua própria história, né, ter uma identificação com a sua própria história. E agora a gente tem uma coisa que era do século XVIII que a gente não vai poder recuperar. Na sua avaliação, Lucas, qual é o tamanho do prejuízo que fica? Olha, a gente não tem que atentar muito ao tamanho do prejuízo financeiro, né? Porque de uma forma ou outra a gente consegue tornar várias coisas disso, mesmo que leve tempo. Agora, quanto ao prejuízo histórico, isso aí a gente vai dizer que é inestimável, né? A gente só vai perceber isso ao longo dos anos, inclusive, certo? Porque a gente está falando, como eu falei agora, né? A gente está falando de um país que tem uma dificuldade em mostrar a sua cultura para a sua própria população, né? E vira e mexe a gente está sendo agredido aí com uma espécie de vandalismo. Não só o vandalismo, mas a gente pode pegar um exemplo mais recente do museu lá no Rio de Janeiro que foi queimado. Então, de um tempo para cá, a gente tem obras que estão sendo completamente destruídas e, enfim, esse é o prejuízo que está sendo feito aí à população brasileira. Tá certo, a gente conversou com o historiador Lucas Barbosa Leite, que nos ajudou a enxergar melhor o tamanho desse prejuízo cultural após os ataques deste domingo. Muito obrigada, Lucas, pela sua participação. Obrigado a você pela sua participação. E veja a seguir, ataque com faca deixa 6 feridos em estação de trem em Paris. E ainda, Estados Unidos anunciam que vão treinar militares ucranianos para usarem um sistema de defesa antiaérea Patriot. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 8 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília e voltamos com prestação de serviço para você. As aposentadorias do INSS vão ter aumento de quase 6%. O teto de salários deve chegar a mais de R$ 7.500. Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Segurança Social, que recebem mais do que um salário mínimo, devem ter aumento de 5,93% nos seus benefícios deste ano. O reajuste também vale para os beneficiários do INSS por incapacidade. Segundo o IBGE, o aumento é baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O INPC mede a variação dos preços para as famílias com renda mensal entre 1 e 5 salários mínimos. Com isso, o teto do INSS, que estabelece o valor máximo de qualquer benefício pago pelo Instituto, deve ser reajustado de R$ 7.087 para R$ 7.507 em 2023. Já os beneficiários que recebem até um salário mínimo devem ter a correção do próprio salário, que vai aumentar dos atuais R$ 1.212 para R$ 1.302.
Dos 37 milhões de benefícios pagos mensalmente pelo INSS, quase 70% dos beneficiários recebem um salário mínimo, de acordo com o Instituto. E agora trazemos os destaques internacionais. Um homem com uma faca atacou 6 pessoas nesta quarta-feira em uma estação de trem em Paris, capital da França. De acordo com informações da polícia, uma das vítimas ficou gravemente ferida. O crime aconteceu por volta das 6h45 no horário local. Durante o ataque, o agressor foi baleado por um policial que estava de folga. Logo em seguida, foi levado para o hospital por agentes de segurança com ferimentos graves. Ainda não se sabe a motivação do ataque. A polícia isolou a área após o crime, mas a circulação de trens não foi afetada. A estação é uma das mais movimentadas da Europa e uma importante ligação entre Paris, Londres e o norte da Europa. E os Estados Unidos anunciaram que vão treinar militares ucranianos para que usem o sistema de defesa antiaérea Patriot, que foi enviado para o país para o combate aos ataques russos. Nessa terça-feira, a ministra das Relações Exteriores da Alemanha visitou o nordeste da Ucrânia, região onde o exército russo domina diversos territórios. Os treinamentos vão ocorrer no Fort Sill, em Oklahoma. O secretário de imprensa do órgão de defesa americano, Pat Ryder, informou que entre 90 e 100 soldados da Ucrânia vão participar do curso, que deve durar vários meses. O Patriot é um sistema de mísseis desenvolvido inicialmente para interceptar aviões que voam a grandes altitudes. Mas, durante a Primeira Guerra do Golfo, na década de 80, houve uma modificação para que o equipamento pudesse combater balísticos iraquianos de fabricação russa. Também nesta terça-feira, a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, fez uma visita surpresa a Kharkiv, no noroeste da Ucrânia, cidade que foi alvo de intensos bombardeios russos no início do conflito. Diversos líderes ocidentais já visitaram o país desde o início da invasão russa, entre eles o chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente da França, Emmanuel Macron, mas nenhum deles viajou tão para o leste, onde as tropas de Vladimir Putin dominaram vários territórios. Durante o evento, Baerbock anunciou um novo pacote de ajuda que inclui a entrega de geradores para reforçar a infraestrutura energética da Ucrânia. Já o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, reforçou o pedido pelo envio de tanques de combate Leopard 2. Quanto mais a decisão demorar, mais pessoas vão morrer por causa da falta de tanques de combate em nosso exército. Quanto mais rápido ela ocorrer, mais cedo a Ucrânia vai vencer e a guerra na Europa vai terminar. Após meses de adiamentos, a Alemanha anunciou recentemente o envio de 40 blindados de transporte de infantaria Marder, mas Kiev continua reivindicando a entrega de tanques de combate. Os presidentes dos Estados Unidos e do México e o primeiro-ministro do Canadá realizaram nesta terça-feira a 10ª cúpula de líderes da América do Norte. Os 3 chefes de Estado assinaram acordos e discutiram diversos assuntos, como a situação nas fronteiras. Durante o evento, Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador e Justin Trudeau debateram formas de promover a competitividade, a luta contra as mudanças climáticas e a cooperação em segurança. Os 3 países, cujas economias contribuem com 28% do PIB mundial, apostam no fortalecimento do bloco, que registrou 3 milhões de dólares por minuto em intercâmbios comerciais no período entre janeiro e outubro de 2022, volume maior que o da China e da União Europeia. Estados Unidos, México e Canadá assinaram uma série de acordos que incluem o desenvolvimento da indústria de semicondutores e a redução de 15% das emissões de gás metano até 2030. A crise migratória também foi tema na reunião. Biden autorizou recentemente a entrada mensal de 30 mil venezuelanos, cubanos, nicaragüenses e haitianos por 2 anos, mas alertou que serão mantidas as expulsões de imigrantes sem documentos. Do lado de fora do Palácio Presidencial, onde ocorreu o encontro, manifestantes exibiam cartazes contra a política migratória americana. Os 3 líderes também anunciaram maior troca de informações para interceptar os produtos químicos usados na fabricação do fentanil, uma potente droga sintética. Antes de a cúpula ter início, Biden e Trudeau realizaram uma reunião bilateral em que discutiram uma possível intervenção no Haiti, que passa por uma grave crise humanitária. Também ficou acertada uma visita do presidente americano ao Canadá no próximo mês de março. E olha só, o extravio de bagagens é um dos maiores problemas para quem viaja para dentro ou para fora do país. Quase 50% dos passageiros já enfrentaram uma situação como essa.
Um problema antigo e que tem crescido. Segundo o levantamento, o número de assistência por bagagem extraviada cresceu 444% em 2022. Mas o que fazer caso isso aconteça com você? O Leonardo Félix preparou uma reportagem explicando quais os direitos previstos em lei e como fazer para recuperar os seus bens. Quem nunca ficou apreensivo após desembarcar em um aeroporto e aguardar a chegada de sua mala? A esteira roda e nada dela aparecer. Daí você pensa, será que a minha bagagem foi extraviada? Para muitos, isso pode acabar com a viagem dos sonhos. Eu estou nesse momento em viagem de férias em Santa Catarina. Peguei um voo em São José do Rio Preto, que fez uma conexão em Campinas. Eu acredito que a minha mala tenha sido extraviada nesse momento. E nesse período, nós ficamos aí quase 24 horas sem as nossas bagagens. Eu tinha 3 malas despachadas, nenhuma delas chegou. Nós fomos receber as malas no dia seguinte. Segundo uma empresa de assistência aos viajantes, o índice de atendimentos por malas perdidas ou extraviadas em voos internacionais cresceu cerca de 444% de janeiro a novembro de 2022, comparado com o mesmo período de 2021. A Europa lidera os pedidos de assistência com mais de 40%. A América do Sul e os Estados Unidos vêm a seguir. As bagagens despachadas são de responsabilidade das companhias aéreas, de acordo com a Resolução 400 da ANAC. Caso o passageiro tenha perdido sua bagagem, deve comunicar imediatamente à empresa aérea. E essa comunicação deve ser feita no balcão da companhia ou em local indicado por ela. Não se esqueça de apresentar o comprovante do despacho da bagagem, além de preencher um relatório. Segundo a ANAC, a bagagem poderá permanecer na condição de extraviada por no máximo 7 dias, em caso de voos nacionais, e no máximo 21 dias em voos internacionais. Se estiver nessa situação, o passageiro terá direito a receber da empresa aérea um ressarcimento por gastos emergenciais, pelo período em que estiver sem os seus pertences. Na eventualidade de o passageiro não conseguir um acordo com a empresa de aviação civil, ele deve se dirigir a um estabelecimento, a uma unidade do PROCON ou do Juizado Especial Civil, que tem em cada aeroporto, existe uma unidade do PROCON e uma unidade do Juizado Especial Civil, já para dar início a uma ação indenizatória ou uma reclamação administrativa via o PROCON. Outra questão importante é você ficar atento a seus pertences no momento do embarque e do desembarque. Falamos com um especialista em segurança que deu dicas valiosas para você não ter aborrecimentos em sua viagem. Mais importante que tudo é você fazer uma programação, não só da viagem, do destino da viagem, mas de como você vai fazer. Você vai de táxi, você vai com o seu carro, tem onde deixar. Por que eu digo isso? Porque toda preocupação a mais faz com que você priorize o fato, aquele problema, e esqueça de detalhes. Além das bagagens, os itens que são mais esquecidos, ou produtos de furto por descuido, são os celulares e as bolsas. Então você veja, não é o problema da bagagem em si, mas do descuido com o patrimônio pessoal, devido ao excesso de preocupações. Hoje o check-in é feito até pela internet. As empresas aéreas têm colocado toda a facilidade para que você tenha o menor problema possível na hora do embarque e do desembarque. Dicas valiosíssimas. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações e à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá.